E o Senhor trouxe algo ao meu coração que eu confesso que eu fiquei surpreso com o que Ele trouxe. Eu creio que o Senhor quer trabalhar esse tema no nosso coração. Eu creio que o Senhor, Ele quer movimentar isso entre nós. O Senhor colocou isso no meu coração há um tempo, antes de nos tornarmos Conviva. Mas eu quero nesses próximos 3 domingos, hoje mais 2 domingos para frente, eu quero falar sobre isso com os irmãos. Porque eu acho que é o que vai sustentar, eu acho que é aquilo que vai nos fazer crescer, amadurecer e se tornar uma igreja saudável aqui na cidade de Nova Odessa. O Senhor trouxe ao meu coração que nós deveríamos falar sobre uma igreja geracional. Repita comigo, uma igreja geracional. E eu falei, Senhor, tem tanta coisa para a gente falar, tem tanta coisa na palavra de Deus para falar. Por que é que o Senhor tem isso para nós nesses próximos 3 domingos? E eu já quero falar com você, a gente ainda está montando arte, vídeo, mas nós vamos fazer uma inauguração oficial aqui da nossa igreja, dia 21 e 22 de junho. Então marca na sua agenda já essa data. 21 é um sábado, 22 é um domingo. Estaremos aqui no sábado à noite, fazendo a nossa inauguração oficial. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui. E no domingo de manhã e à noite nós vamos continuar a nossa inauguração. Então já vira para a pessoa do seu lado e fala assim, irmão, marca na agenda aí. 21 e 22 de junho, você tem compromisso marcado. E aí nós vamos fazer aqui uma abertura oficial desse novo tempo, inaugurar esse novo tempo. E no domingo de manhã e à noite nós receberemos pastores diferentes de outros ministérios, estarão aqui derramando algo sobrenatural sobre as nossas vidas, e você não pode perder. Mas eu comecei a perguntar para o Senhor, por quê? Por que é que o Senhor quer falar isso com a gente? Aí o Senhor falou muito claro para mim, o que vocês estão construindo não é para parar nessa geração. O Senhor foi muito claro comigo que o que Ele está fazendo nesse novo tempo não pode parar em nós. Isso tem que continuar nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. E eu sei que parece óbvio isso, mas se nós não formos intencionais nisso, é bem provável que aquilo que você está vivendo hoje vai parar em você. E o maior desejo do meu coração é olhar para uma igreja saudável, aonde nós temos uma unidade de gerações, aonde nós nos movimentamos, e o fluir de Deus não é para quem é só criança, para quem é só pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, não, é para todas as idades. O meu sonho é olhar para uma igreja reunida aqui para adorar o nome de Jesus, e ver o tanto de criança que tinha aqui em cima, mas ao mesmo tempo olhar para você e ver um adolescente de cabelo colorido. Vocês tinham um adolescente de cabelo colorido aí, perto de você? Mas não só um adolescente de cabelo colorido, mas também olhar um senhor, uma senhora de idade já, velhinho, que já começou a desfrutar de tudo aquilo que ele construiu, e estar aqui conosco também. O que o Senhor tem colocado no meu coração é que precisamos ser essa igreja geracional, aonde todas as gerações são alcançadas. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim, pastor, a igreja Conviva é uma igreja para jovem? Eu falei, não, tem bastante jovem, mas a igreja Conviva é para todas as idades. Vira para a pessoa do seu lado e fala, é para todas as idades. Fala para ela, é para todas as idades. Então eu amo ver, olhar e ver pessoas novas, pessoas idosas, de todas as idades fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Você está comigo, igreja Conviva? Você crê nesse propósito também? Porque isso é ser uma igreja saudável. Infelizmente nós vivemos um tempo que igrejas estão morrendo, essa é a verdade. Morrendo não, mas estão acabando. Porque elas não têm esse propósito de unir as gerações. E talvez a igreja fique engessada demais e não é intencional com a nova geração. Então nós temos um extremo de muitas igrejas, principalmente em Nova Odessa, que estão acabando porque não
não foram intencionais com as novas gerações. Por outro lado também, nós precisamos tomar cuidado, porque o número de igrejas que é muito jovial, pensa só no jovem, e aí então só tem jovem, não tem cabeça branca, não tem a maturidade, não tem a sabedoria dentro da igreja. E nós queremos ser uma igreja equilibrada. Isso é ser uma igreja saudável. E para esse primeiro domingo, dentro desse tema, uma igreja geracional, eu quero falar com vocês nessa noite sobre alcançando as gerações. Repita isso comigo: alcançando as gerações. Se você realmente ama os seus filhos, se você realmente se preocupa com o futuro espiritual dos seus filhos, se você realmente é uma igreja saudável, quer ser uma igreja saudável, nós precisamos nos preocupar com a saúde espiritual, com o futuro espiritual da geração atual e das gerações que estão por vir. Então essa palavra é para todos, não é só para quem é pai e mãe. Essa palavra é para você que é jovem, adolescente, para você que é casado recentemente e ainda não tem filhos. Essa palavra é para todos nós temos a missão de unir as gerações. E eu quero começar citando o texto de Salmos, Salmo 145, verso 4, 145, 4, diz assim o Salmo, no verso 4: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Está aqui no telão? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos, eles anunciarão os seus atos poderosos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ser uma igreja geracional e alcançar as gerações faz parte do nosso DNA, tem que fazer parte da nossa cultura como igreja. Precisamos ser intencionais nisso. E infelizmente nós sabemos que o diabo tem trabalhado incansavelmente para separar as gerações. O diabo infelizmente tem lançado dardos inflamados, ideias diabólicas, e trabalhado para enfraquecer a união entre gerações, enfraquecer os relacionamentos entre pais e filhos. O diabo tem trabalhado firmemente para destruir casamentos, porque ele sabe que quando ele destrói um casamento, ele destrói uma família toda. Quando ele destrói um casamento, ele destrói os filhos, ele toca os filhos. Quando ele destrói um casamento, ele toca as próximas gerações. E muito do que nós estamos vivendo hoje, na geração atual, é um reflexo de casamentos falidos. É o reflexo de casamentos que não são saudáveis. Muito do que essa geração atual está vivendo é porque o diabo conseguiu tocar em casamentos e destruir famílias. Então um dos maiores desafios da igreja é alcançar todas as gerações, é unir todas as gerações. Precisamos entender que a sabedoria dos mais velhos é necessário para os mais novos. Precisamos entender que a força da juventude é necessário para os mais velhos. Quando há uma união de sabedoria e força, quando há uma união, uma unidade entre jovens e velhos, nós cumprimos o nosso propósito como igreja, o diabo perde. Nós precisamos da constância dos mais velhos, mas também precisamos da coragem dos mais novos. Você está aqui comigo? Faz sentido? Então nós temos um desafio: alcançar as gerações. Eu quero meditar com você Salmo de número 78. Salmo de número 78, nós lemos aí Salmo 145, 4, onde fala sobre contar as outras gerações, a grandiosidade de Deus. Mas no Salmo 78, ele vai nos ensinar a importância de alcançarmos as próximas gerações. Então abra sua Bíblia comigo, vamos meditar em alguns versículos de Salmo 78. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém, queridos?
Salmo 78, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, através de Asaf, o poema da família de Asaf. Nome bonito, né, Asaf? Vocês não acham? Nome do meu filho. Olha só o que diz a palavra de Deus. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Verso 5, ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Verso 7, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Verso 8, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra que tem poder para nos mudar, a tua palavra que tem poder para nos transformar, Senhor. Fala conosco nesse momento. Nós nos conectamos ao Senhor, nós nos conectamos ao céu, queremos receber a revelação da tua palavra, o impacto da tua palavra. Fala conosco nesse momento em nome de Jesus, amém. Queridos, e se eu dissesse para você nessa noite, que talvez o maior problema das próximas gerações não fosse o pecado, mas o nosso silêncio. Se eu convidasse você a meditar nisso essa noite, que o problema das próximas gerações, ou talvez até da geração atual, não é o pecado, mas é o nosso silêncio. O nosso silêncio por não contar aquilo que Deus fez. Eu quero chamar a nossa responsabilidade aqui nessa noite. A próxima geração, as próximas gerações podem estar errando por não estarmos contando a grandiosidade dos feitos de Deus e os seus poderosos feitos. Por isso que o primeiro ponto dessa mensagem para alcançarmos as gerações: não fique calado. Vira para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar nessa noite, fala assim, ó, não fique calado, irmão. Não fique calado. Nós lemos Salmos de número 145, onde fala, uma geração contará a outra a sua grandiosidade. E vemos também o que Asaf nos deixou escrito. Ele diz, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos dos nossos pais não vai parar em nós vamos passar isso para frente. Sabe o que Asaf está querendo dizer? Você não pode ficar calado diante da geração atual. Então talvez o maior problema da geração atual, a gente fica apontando o dedo achando que é o pecado. Talvez é a sua negligência, a minha negligência de permanecer calado diante daquilo que Deus fez na sua vida e na sua história. Posso ouvir um amém? E Asaf diz, ele ordenou, no versículo de número 5, ele diz assim, ó, ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ele diz assim, ó, e Deus ordenou aos nossos antepassados, que ensinassem aos nossos filhos, aos seus filhos. Toda vez que a palavra de Deus diz assim, ó, e Deus ordenou, sabe o que significa? Que isso é um mandamento.
e mandamento precisa ser obedecido. Ele ordenou, não é opcional, você falar de Deus e ensinar sobre Ele, é um mandamento. O problema, queridos, é que nós adultos, muitas vezes, nós estamos rasos na palavra de Deus. Muitas vezes nós não sabemos como ensinar, por quê? Porque a gente não estuda a palavra. A gente acha que vem num culto de domingo à noite ouvir uma mensagem, nós estamos prontos para ensinar a próxima geração. E porque a gente não tem profundidade na palavra, a gente não tem respostas para a nova geração. E aí sabe o que a gente faz? A gente fica quieto. Então a sua falta de profundidade na palavra, a minha falta de profundidade na palavra, está fazendo com que uma nova geração fique distante das bondades, das grandiosidades, das profundidades, das profundezas de Deus. Então eu quero convidar você, vai fazer ruios, irmão. Vai fazer ruios. Seminário Teológico da Igreja Conviva. Ruios não é só para quem vai ser pastor. Ruios é para quem quer ter profundidade, para abrir a sua boca e começar a ensinar a geração atual de quem é Deus, o que é a palavra de Deus, com profundidade na palavra de Deus. Pastor, não tenho dinheiro, vem aqui que eu te dou uma bolsa para você estudar na Ruios. Agora lascou. Cadê o Charles? Lascou, Charles. Olha só, EDF, Escola da Fé, de graça. Quem faz EDF aí? Dá um glória aí. Cadê os alunos da EDF? Ô gente, me ajuda aí, meu. Eu estou fazendo a propaganda aqui, vocês me dão um glória aí. Dá um glória quem é da EDF aí. Olha só, levanta a mão quem é da EDF. De graça, irmão. Olha só quem está vindo estudar a Bíblia de semana, ó. Olha só. Não dá 10% da igreja. Então talvez você está calado diante da nova geração, porque não tem nada dentro de você, irmão. Está oco, vazio. Você só frequenta um culto de domingo e você acha mesmo que só frequentar um culto de domingo é suficiente para ensinar sobre Deus para a próxima geração? O irmão está pentecostal hoje. Então, queridos, não é apenas trazer para a igreja, mas é contar o que Deus fez e o que Ele está fazendo. Mas sabe qual que é outro problema? Talvez além de você não ter profundidade na palavra de Deus para ensinar sobre a palavra de Deus para futuras gerações, talvez você não tenha tido experiências profundas com Deus. Então como é que você pega o seu filho para ensinar o que Deus faz, sendo que Deus não está fazendo nada na sua vida? Não é porque Ele não quer, é porque você ainda não se entregou de fato para viver as maiores experiências na presença de Deus. Então a gente quer ter filhos e quer que os nossos filhos tenham boas experiências e profundas experiências com Deus. Mas e você? Qual é a última vez que você foi marcado pela presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e Deus desceu naquele quarto? Qual é a experiência com Deus que você tem com Deus para passar para a próxima geração? Então é mais fácil ficar calado. É mais fácil fechar a boca. Porque se torna hipocrisia ensinar o nosso filho que ele precisa orar, mas a gente não ora. Ensinar o nosso filho que ele precisa ser santo, mas a gente não é santo. Sabe o que é mais fácil? Fica quieto. Aí eu tento levar ele na igreja de domingo, para ver se o coração dele é alcançado. Deixa eu falar uma coisa para você. O coração do seu filho não vai ser alcançado de vir aos domingos. O coração do seu filho vai ser alcançado quando você abrir a boca dentro da sua casa e começar a pregar e praticar a palavra de Deus, proclamar as bondades de Deus, proclamar as grandezas de Deus. E eu sei que talvez está difícil para você ouvir isso, porque talvez o seu filho está bem do seu lado.
Depois desses 3 domingos, irmão, ou a tua casa entra na direção certa, ou eu não sei mais o que vai acontecer dentro da sua casa. Então é mais fácil se calar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não fique calado. Vira para a pessoa do seu lado, fala para ela mais uma vez: não fique calado. Não fique calado. Abra a tua boca dentro da sua casa para declarar as grandezas de Deus. O seu filho, a próxima geração, precisa ouvir a tua voz falando sobre as grandezas de Deus. O seu filho precisa ver você chorando na presença de Deus. O seu filho precisa ver você de Bíblia aberta, declarando em alta voz os salmos, cantando salmos e hinos na presença de Deus. Queridos, às vezes nós estamos tão preocupados com a voz do inimigo. Às vezes nós estamos tão preocupados com a voz do mundo, quando na verdade nós deveríamos estar preocupados com o nosso silêncio. E aí eu lembrei de uma frase de um grande revolucionário. Põe aqui para mim, por favor. Martin Luther King diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Talvez o que a sua casa está enfrentando é consequência do seu silêncio em declarar quem é Deus dentro da sua casa. Repita isso comigo: eu sou uma ponte entre o que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. Quem recebe essa palavra? Fala de novo então: eu sou uma ponte entre o que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. O problema, querido, é que muita gente não tem sido ponte, mas tem sido muro. Um muro entre as gerações. O problema é que ao invés da sua boca, a sua voz ser uma ponte, a sua boca, a sua voz, quando abre, é para ser um muro de divisão entre as gerações. E pior ainda, o seu silêncio já significa que tem um muro entre você e a próxima geração. Mas pior ainda é quando você abre a sua boca dentro da sua casa só para falar do seu passado, reclamar do seu passado ou da sua situação atual. Então o silêncio já cria muros, já se constrói muros entre as gerações. Mas quando você abre a sua boca para reclamar da vida e reclamar do teu passado, aí o muro é mais forte ainda. E vamos um pouco mais longe? Você quer ver o muro ficar mais forte? Além do seu silêncio para contar quem é Deus e do que Ele fez, você reclama da sua vida, você reclama da sua situação atual e ainda você fala mal dos outros. Aí o muro está mais forte ainda. Então talvez o que a próxima geração tem visto dentro das casas são pais que ficam em silêncio para falar das grandiosidades de Deus, mas abre a boca para reclamar da situação atual que estão vivendo. E pior, quando não abre a boca para falar mal do vizinho, para falar mal do pastor, para falar mal do líder, para falar mal do pai, da mãe. E aí nós temos então um ringue de incontáveis batalhas. Eu quero dizer para você nessa noite: cuidado. Cuidado, porque é mais fácil começar a contar as coisas ruins do passado. A gente tem mais facilidade de falar o que foi terrível do passado e reclamar do que foi no passado, do que os milagres que o Senhor já operou nas nossas vidas. Cuidado. Cuidado, porque a gente tem facilidade de olhar para o nosso passado e lembrar dos erros e coisas ruins, do que lembrar das maravilhas que o Senhor operou na minha vida e na sua vida. Cuidado. E pior ainda é quando nós começamos a lembrar do passado dos outros dentro da nossa casa. Cuidado. E apontar o dedo para o próximo. Cuidado. Cuidado. Não fique em silêncio. Não fique calado. Estude a palavra de Deus.
Mergulhe na palavra de Deus. Seja um conhecedor da palavra de Deus e abra a tua boca. Comece a colecionar experiências com Deus, para quando você tiver o seu filho, talvez você que não é casado, você que ainda é adolescente, você que ainda é jovem, você precisa começar a colecionar suas experiências com Deus, porque o dia que você for casar, o dia que você for ter os seus filhos, você vai ter propriedade para dizer para eles: quando eu tinha a sua idade, eu estava colecionando experiências profundas com Deus. Cuidado que sai da tua boca. Cuidado. Porque hoje em dia, infelizmente, está mais fácil a criança ensinar o pai sobre histórias da Bíblia do que o pai ensinar o seu filho. A palavra de Deus diz que quando nós contamos as maravilhas de Deus, quando nós falamos sobre as virtudes de Deus, lá em Apocalipse 19:10, fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando você testemunha sobre Cristo, você está profetizando, você vai viver algo maior. Quando você abre a tua boca para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus fez na sua história, quando você abre a tua boca para declarar e testemunhar quem é Deus na história da humanidade, o que Deus fez por você naquela cruz, quando você abre a tua boca, você está movimentando no reino espiritual sementes proféticas que são lançadas para as próximas gerações, para eles viverem algo muito maior do que o que você viveu. Por isso, não fique calado. Quando você conta uma história, você está declarando: você vai viver muito mais do que eu vivi. Não fique calado. Segundo, crie memórias. Repita comigo: crie memórias. Criar memórias é outra forma que você anuncia as grandezas feitas por Deus. Crianças são feitas de memórias. E essas memórias são experiências com Deus. Tem dia que nós somos surpreendidos lá em casa. Eu tenho um de 8 e um de 4. Um menino de 8 anos, ele é capaz de lembrar do que eu jamais lembraria. E tem dia que ele pega a gente na curva e pressiona a gente. Do nada ele fala assim: pai, você lembra que um dia você falou assim, assim, assado? E eu olho para ele e falo assim: não lembro. Mas eu lembro. Pai, você lembra que um dia aconteceu isso, isso, assado com a gente? Eu falei: meu filho, que memória é essa? Sabe por quê? Porque criança é feita de memórias. E o simples fato de você orar antes das refeições, você está criando memórias. Parece tão bobo para você, mas quando você se reúne na mesa com seus filhos, com as novas gerações, e você ora na mesa com seus filhos, você está criando memórias. Pequenos atos criam memórias. Eu me lembro, quando eu era criança, eu me lembro que, não lembro nem a idade, mas eu lembro o que aconteceu. Eu me lembro que todos os dias, ao acordar, antes de ir para a escola, meu pai acordava a gente mais cedo, para a gente sentar no sofá de casa, antes de ir para a escola. E eu lembro que ficava, de um lado ficava o Nenê, meu irmão. Cadê o Nenê? Olha o Nenê. Nenê bonito. Ficava um na perna do meu pai encostado com a cabeça, e outro do outro lado encostado da cabeça. E meu pai abria a Bíblia, e todas as manhãs, ele lia a palavra de Deus para mim e para ele. Tinha dia que eu até dormia de novo, né? Mas sabe o que foi criado ali? Uma memória. Se você perguntar: o que você aprendeu? Não lembro. Qual história da Bíblia ele leu? Sei lá. Mas uma coisa eu sei. Ficou na minha memória que meu pai lia a Bíblia para mim todos os dias antes de ir para a escola. Eu me lembro quando tinha vigília na igreja. Quem lembra das vigílias, irmão? Dá uma glória aí, vai. Não sei se essa geração sabe o que é isso, né? Mas a vigília que eu estou falando não é das 10 da meia-noite, não, irmão. As vigílias que eu estou falando começava e não tinha hora para acabar. E aí minha mãe tinha opção: vou ficar em casa com os meus filhos, são pequenos. Vou ficar em casa com eles e deixar o pastor Israel ir. Mas o que ela fazia? Não, nós vamos todos juntos. Põe blusa, porque era no frio, irmão. Eu lembro das do frio, do calor não lembro, mas do frio eu lembro, marcou memória, né?
E aí eu lembro que o negócio começava lá, mas ficava embaixo das cadeiras, não é? Embaixo das cadeiras assim, ó. Colocava lá um edredomzinho no chão, ficava lá, pertinho. Falava, vamos assistir o espetáculo agora. E aí o povo começava a rodar e falar em línguas, e nós cascava o bico, irmão. Tudo um bando de doido, é isso aí, falando essas línguas estranhas aí. A minha mãe podia muito bem falar assim, não, vou ficar em casa. O menino vai ficar gripadinho. É perigoso ficar doente. Você acha que isso é hora de estar em casa? Que loucura é essa? Pegar as crianças e passar uma noite na igreja, orando? Mas ela decidiu criar uma memória. Não, nós vamos para a igreja orar. E aí eu lembro que nós varava à noite, irmão. E aí tinha uns momentos da vigília, assim, uns momentos meio doido. Que aí Deus dava uma direção, que era para todo mundo sair para a rua agora, marchando na rua. E aí tinha umas crianças dormindo. E aí fazia, ó, então ficam umas mulheres aqui com as crianças. E aí o restante vai. Irmão, a hora que eu ouvi isso aí, eu levantava na hora. Falei, não, eu vou junto, eu vou marchar lá na rua. Aí nós andava São Manuel, 23 de maio. Andava o Palmeiras, marchando, irmão, profetizando, declarando sobre a cidade de Nova Odessa. Isso criou uma memória para mim. Você imagina se minha mãe priva eu disso? Quantas vezes meu pai me levou junto para expulsar demônio, irmão? E aí tem mãe que fala assim, não, vai traumatizar o menino. Olha aí traumatizado aqui, ó. Fui lá expulsar demônio, eu até gostei do negócio. Negócio diferente, rapaz. É a pessoa, mas não é a pessoa. Começa lá, uns barulhos estranhos, espumar a boca. E eu lá assim, rapaz do céu. Sabe o que foi criado ali? Memórias. Memórias de fazer parte do que Deus estava fazendo, de contar o que Deus estava fazendo. E o Senhor estabeleceu memórias na Bíblia, memoriais na Bíblia. Em Gênesis capítulo 9, por exemplo, fala sobre o arco-íris. Sabe o arco-íris que aparece de vez em quando? Tem gente que não sabe até hoje o que significa o arco-íris. O arco-íris é um memorial, está na Bíblia. Aí, vem um arco-íris lá e o menino pergunta assim, pai, por que com a arco-íris? Ah, sei lá, algum fenômeno da natureza aí. A chuva, sol, junta tudo, nuvem. Aí forma esse negócio colorido aí, filho. Aí é o momento que você fala assim, filho, você sabe o que é esse arco-íris? É um memorial da aliança de Deus. Que Ele nunca mais destruiria a terra com água. E aí você vai, que pai? Isso está na Bíblia. Um dia veio o dilúvio e destruiu tudo. E o sinal de que Deus nunca mais ia destruir a terra com água é o arco-íris. Toda vez que você olhar o arco-íris, filho, você vai entender assim, ó, Deus tem uma aliança comigo. E aí eu falo assim para ele, ó, então não vai acabar em água, não vai acabar em fogo. Quem não se converter, quem não obedece pai e mãe, quem não obedece professora, quem fala palavrão, quem vai queimar no fogo do inferno, vai acabar tudo em fogo isso aqui. Pai, irmão. Memórias. Eu quero perguntar para você nessa noite, quais memórias você está estabelecendo dentro da sua casa? Em Josué capítulo 4, versículo 5, vai nos contar um exemplo de memorial. Olha só o que diz Josué capítulo 4, versículo 5. Diz assim, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, e conforme o número das tribos dos israelitas, elas servirão de sinal para vocês. E aí diz assim, ó, no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significa essas pedras? Pode passar. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão quê? Um memorial perpétuo para o povo de Israel. Posso ouvir um amém? Sabe o que a palavra nos ensina? Que você precisa levantar memoriais dentro da sua casa. Você precisa pôr uma foto do milagre que aconteceu.
Você precisa pegar lá um objeto, alguma coisa, e explicar para todo mundo dentro da sua casa. Todos os dias, quando você olhar para esse objeto, você vai lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida e na nossa história. Os seus filhos precisam ter algo dentro da sua casa, que eles vão olhar e vão falar assim, ó, eu lembro como era o casamento do meu pai e da minha mãe, mas um dia Jesus, o amor de Deus nos encontrou, e o casamento do meu pai e da minha mãe foi restaurado. Eu lembro que um dia a gente vivia uma bagunça aqui, Pai, no mundo, mas um dia nós fomos para a igreja e Jesus fez algo sobrenatural, e toda vez que eu olho para isso dentro da minha casa, eu lembro como o Senhor é bom, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos levantar memoriais. Eu quero perguntar para você de novo, quais memórias você está estabelecendo dentro da sua casa? Talvez a memória que você está estabelecendo na sua casa é que casamento não é bom, porque é o que sai da tua boca. Você briga na frente dos filhos, você discute na frente dos filhos, e aí você fala assim, ó, maldito dia, o dia que eu casei lá com seu pai. Por que eu fui casar com a sua mãe? Olha agora essa desgraça de vida. Eu só não largo do seu pai porque você ainda é pequeno, mas o dia que você fizer 18 anos, eu vou largar do seu pai. Sabe qual é a memória que você está colocando na próxima geração? Que casamento não é bom, não casa, é ruim. Talvez a memória que você está trazendo para dentro da sua casa, os memoriais, é que homem não presta, é que mulher só dá gasto, é que filho só dá trabalho, é que a família é um ambiente hostil, de guerra, onde só tem briga e contenda. Talvez o memorial que você está erguendo dentro da sua casa é que cachorro tem mais valor que ser humano. Talvez o memorial que você está trazendo para dentro da sua casa é que o trabalho é mais importante que a família. Porque o meu pai só trabalha, eu nem vejo ele. É o escape do pai. Ele não quer ficar dentro de casa, então ele trabalha. E a hora de voltar para casa, dá até uma angústia dentro dele. Nossa, vou voltar para casa, sangue de Jesus, vou encontrar aquela mulher que fala mais. Quais são os memoriais que nós estamos deixando para a próxima geração? É muito fácil apontar o dedo para a geração atual e falar assim, esses meninos de hoje, esses moleques de hoje aí. Mas quais são as memórias que tem dentro deles? Quais são os memoriais que você está estabelecendo aí na sua casa? Talvez o memorial é que a igreja é obrigação, mas ela não é tão boa assim, porque a gente vive falando mal da igreja. Quais são os memoriais? Talvez o memorial é que a criança já sabe, chegou o dia de ir para a igreja, é um pé de guerra. Eu já até sei, meu pai vai brigar dentro do carro, minha mãe vai brigar dentro do carro, e nós vamos chegar lá, brigando, ferrando pau. E aí chega lá, meu pai e minha mãe vai sorrir como se nada tivesse acontecido. Sabe qual que é o memorial que a geração atual está tendo? Igreja não é tão boa assim, porque meu pai obriga a gente a ir, mas parece que a gente não vive aquilo que é pregado na igreja. Tá forte aí, irmão? O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer, comece a estabelecer memórias boas dentro da sua casa. Ainda dá tempo. Ah, pastor, mas meu filho já casou, foi embora. Ainda dá tempo. Chama ele, pede perdão, faz um jantar para ele, lava os pés do seu filho que foi embora de casa, que casou e foi embora debaixo de uma guerra. Faz alguma coisa, mostra para ele, não, casamento não é aquilo não, eu estava errado. Comece a estabelecer memórias boas dentro da sua casa. Comece a mostrar o poder de Deus. Comece a gerar experiências profundas com Deus dentro da sua casa. Comece a atrair a glória de Deus para dentro da sua casa. Pare de destacar um passado ruim e comece a estabelecer memórias da grandeza de Deus dentro da sua casa. Tem pessoas que colocaram o nome do filho, não podia engravidar, era estéril, e Deus faz um milagre, e agora engravidou. Então você se chamará
Isaac. Lembre o seu filho todos os dias. Sabe por que você chama Isaac? Porque a mãe não podia ter filhos, mas eu orei e Deus fez um milagre, e você é um grande milagre de Deus. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero viver milagres, porque os meus filhos precisam ver os milagres. Estabeleça boas memórias. Eu lembro que um dia o nosso Urinho fundiu o motor. Talvez você já conheça essa história. Aí eu fui lá consertar o motor do Uninho. O motor ficava mais caro que o carro. Fiz. Aí o mecânico foi lá e eu dou uma oferta. Então vá com Deus. E aí nós começamos todos os dias. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos de um carro. Todos os planos, projetos, viagem, tudo que a gente quer conquistar, tudo que a gente quer viver, a gente ora em família. Os meninos sabem todos os nossos planos. E a gente ora fervorosamente, a gente se reúne e começamos: precisamos de um carro, precisamos de um carro. De repente, não foi do nada, de repente, recebemos a notícia: o pastor ganhou um carro. E a gente chorava na presença de Deus. E a gente falava para os nossos filhos: está vendo o poder da oração? Quando você ora, Deus se move. Você pode celebrar Jesus comigo? Celebra Jesus comigo. Ensina a nova geração a celebrar a conquista dos outros. Celebra junto comigo. Eu me lembro outra vez, vou ficar contando os casos aqui. Eu me lembro, a gente foi para os Estados Unidos, a Bruna foi dar aula. E para quem não sabe, gente, todas essas viagens internacionais nossas, a gente não paga R$1, tá? É tudo Deus que leva. É tudo para pregar, nunca é assim, ó, vamos escolher um destino para a gente viajar. Não. Tem que ir lá pregar e aí Deus faz surpresa para a gente. Aí a gente foi um dia para os Estados Unidos. E aí o Arthur falou: pai, eu sei que lá nos Estados Unidos um Play 5 é mais barato, viu? Falei: filho, só um milagre, vai orar. E eu falei para Deus: não vou comprar. Tem que acontecer um milagre. A Bruna estava dando aula, a última aula sua. Veio uma mulher chorando. Falou assim: você tem 2 meninos? Tenho. Sabe de uma coisa? Eles têm videogame? Aí a Bruna falou assim: não. Sabe o que é? Eu comprei um PlayStation 5. E está guardado no meu guarda-roupa, porque eu fui entregar para minha filha. E só porque ele é do Homem-Aranha, ela não gostou. Aí eu fiquei tão entristecida com isso que eu guardei no meu guarda-roupa e passou o dia de trocar. Agora está lá o videogame. E Deus falou para mim que é dos seus filhos. Meu Deus. E aí a Bruna vem da aula, vai embora da aula segurando um PlayStation 5 na caixa, 0, nunca usado. Aí ele chega para o Arthur e fala assim: Arthur, lembra que você orou pedindo um PlayStation 5? Lembra que a gente falou que precisava de um milagre, que Deus ia fazer um milagre? Está aqui, filho, o seu PlayStation 5. E eu me lembro até hoje, ele caiu de costas, ele começou a chorar. E ele falou: mãe, o Senhor me deu, o Pai me deu, Deus me deu um PlayStation 5. Sabe o que é isso? É ter boas memórias, é construir memórias, é estabelecer memórias. Então talvez o simples fato de você estabelecer o dia da família na sua casa, está estabelecendo memórias boas. Quando você vem para o culto, se você vem para o culto alegre, nós vamos para o culto hoje, gente, vamos lá, nós não vamos brigar no carro, você está fazendo boas memórias. Quando você vem para as programações da igreja, sem reclamar, você está fazendo boas memórias. Quando você marca uma viagem, programa uma viagem, quando você marca um passeio, que seja no parque da esquina, quando você chupa um sorvete com seu filho, quando você conta um testemunho de quando você era jovem, do que Deus fez, quando você planeja os seus sonhos e realizar os seus sonhos, e você coloca o seu filho a parte disso, Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus é o maior interessado em colocar memórias boas dentro da nova geração. Sabe como nós vamos alcançar a nova geração? Quando nós começarmos a levantar memoriais daquilo que Deus fez. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos acham que a família é mais importante que o trabalho? Levanta a mão. Família é mais importante que o trabalho. Levanta bem alto. Ó, ok. Abaixa. Quantos acham que o trabalho é mais importante que a família? Levanta a mão. Ninguém. Quando a gente tem um compromisso e é importante, a gente coloca na agenda. Uma reunião, uma consulta, um
Um casamento importante, a gente coloca na agenda. Mas a gente não coloca na agenda o dia que a gente vai ficar com os nossos filhos. A gente não coloca na agenda o dia que a gente vai tirar para ficar todo mundo junto, assistindo um filme, comer pipoca em casa. A gente não coloca na agenda. E a gente vem falar que família é mais importante que o trabalho. Crie memoriais. Se a sua família é tão importante assim, coloque na agenda. Eu escutei uma história essa semana que mexeu comigo. Um filho de um pai milionário, que trabalha muito, dá de tudo para o seu filho. E aí um dia, ele esperou o pai chegar. Ele não dormiu, porque o pai chega muito tarde. Aí quando ele chegou, falou: pai, posso conversar com você? Pode, filho, está acordado ainda? Eu estava te esperando para conversar com você. Ele falou assim: pai, nós temos muito dinheiro, né? Temos, filho. Você está vendo tanto de coisa que o pai já te deu? Por isso que o pai trabalha muito, porque tem dinheiro. Pai, quanto custa um dia de trabalho seu? Pô, filho, você não tem idade para isso ainda, para ficar entendendo quanto ganha, quanto não ganha. Não, eu só quero saber quanto custa um dia de trabalho seu, pai. Ó, filho, mais ou menos aí, é muito dinheiro, eu ganho tanto por dia. Pai, sabe a mesada que você me dá todo mês? Eu estou juntando ela porque um dia eu vou pagar um dia de trabalho seu para você ficar só comigo. Mas na hora de responder se a família é mais importante do que o trabalho, a gente, não, família é mais importante. Talvez sabe o que falta nessa geração atual? É você parar de apontar o dedo e começar a criar momentos que vão ficar na memória. Porque se você dá de tudo para o seu filho, ele vai esquecer tudo isso. Mas quando você dá a sua pessoa, o seu coração, quando você investe tempo, você está criando memórias para o seu filho. Então o Senhor trouxe você aqui nessa noite com muito temor, que eu falo isso para você. Comece a criar memórias. Vamos alcançar as gerações. Terceiro, seja intencional. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: seja intencional, irmão. Não se calar e falar, criar memórias, tudo isso é muito bom. Mas ter um objetivo, isso sim é ser intencional. Ser intencional significa agir com propósito e consciência. Não é empurrar com a barriga. Não é assim, se der certo eu faço, se der certo a gente programa alguma coisa. Se der certo eu vou alcançar a próxima geração. Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil, então não sei. Ser intencional é você acordar todos os dias e ter um alvo claro do que você quer para a próxima geração. Salmos 78, 6 e 7. Olha o que diz nosso texto base, 6 e 7. De modo que a geração seguinte a conheça, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os teus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Sabe o que Asaf está falando aqui para nós? Precisa ser intencional. Você não vai alcançar a próxima geração ligado no piloto automático, deixando a vida te levar, a vida leva eu. Se você não for intencional, se nós como igreja não formos intencionais, não alcançaremos. Se nós não tivermos um objetivo claro, e olha o que diz o texto: para que a geração seguinte os conhecesse. Diga comigo, conhecer. E também os filhos que haveriam de nascer, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Verso 7. Assim eles poriam a confiança, diga comigo, confiar em Deus, não se esqueceriam, diga comigo, lembrar dos teus feitos e obedeceriam, diga comigo, obedecer aos seus mandamentos. Põe aqui para mim, por favor. Próximo slide. Seja intencional. Conhecer, confiar, lembrar e obedecer. Repita comigo, conhecer, confiar, lembrar, obedecer. A nova geração
não vai conhecer a Deus se você não abrir a sua boca e for intencional nisso. A próxima geração não vai confiar em Deus se eles não conhecerem esse Deus que você tem que apresentar. A nova geração não vai lembrar de Deus se eles não confiarem em Deus. A nova geração não vai obedecer a Deus se eles não lembrarem de Deus todos os dias. Isso é ser intencional. É fazer com que a nova geração conheça, confie, lembre e obedeça. Em Salmos 9, verso 10 diz assim a palavra de Deus. Põe aqui para mim, por favor. Salmos 9, 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olha o que esse salmo está dizendo: que quem conhece, confia. Nós não confiamos em qualquer pessoa. Como é que você quer que a nova geração confie em Deus, se eles não conhecem a Deus? E sabe quem são os responsáveis para apresentar Deus para essa geração? Diga: eu. Nós somos os responsáveis. E para isso precisamos ser intencionais. A próxima geração não vai conhecer a Deus se você não falar. A próxima geração não vai confiar em Deus se você não confiar. A próxima geração não vai lembrar de Deus se você não lembrar. A próxima geração não vai obedecer a Deus se você não obedecer. Sabe por quê? Porque a fala convence, mas o exemplo arrasta. E talvez você está falando, quando na verdade o seu filho e a nova geração está esperando você ser o maior exemplo. Isso é ser intencional. Então, querido, não é vir de domingo, um domingo ou outro eu estou aí, outro domingo, não, outro domingo eu vou. Não, é ser intencional cada dia. É todos os seus passos, todas as suas decisões, é ser intencional em alcançar a próxima geração. Posso ouvir um amém? Então a sua forma de falar vai influenciar a próxima geração. A sua forma de pensar vai influenciar a próxima geração. A forma que você cumprimenta as pessoas vai influenciar a próxima geração. Então seja intencional. Seja intencional como você gasta o seu dinheiro. Seja intencional como você chega na igreja. Seja intencional como você cumprimenta o guarda do condomínio, porque até isso a próxima geração está de olho. Seja intencional. E por último, eu quero chamar os músicos. A próxima geração será melhor que a nossa. Eu vou falar de novo: a próxima geração será melhor que a nossa. Os nossos filhos serão melhor que nós. Essa é a grande oração. Em Salmo 78, o nosso texto base, no versículo 8, Asaf vai dizer assim, no verso 8: eles não serão como seus antepassados. Se vocês anunciarem as grandezas de Deus, se vocês falarem das maravilhas de Deus, se você não ficar calado, se você construir memórias, se você ser intencional com a nova geração, olha o que diz o texto. Asaf está dizendo: eles não serão como seus antepassados. Eu não sei você, mas eu não quero que o meu filho seja como eu quero que ele seja melhor. Eu quero que os jovens, os adolescentes dessa igreja sejam melhor que nós, amém, queridos? Eles precisam ser melhor que nós. O salmista está falando de uma geração que não sobreviveu no deserto. Ele está falando de uma geração que se importou mais com as suas próprias vontades, mais com o seu bem-estar, do que o propósito de alcançar a próxima geração. Mas eu quero declarar essa noite: nossos filhos serão melhores do que nós. Nós precisamos ter essa consciência. Não é uma disputa de gerações, não é isso, mas é profetizar: os meus filhos irão mais longe do que eu, os meus filhos serão melhores do que eu, os adolescentes dessa igreja irão mais longe do que nós. É isso que nós precisamos declarar e proclamar. Deixa eu falar para você: para eles serem melhores do que nós, não significa que eles precisam ser igual a nós, ou fazer como nós fazemos. Você tem que entender que as gerações, elas nasceram em outro momento da história. A forma de ver o mundo é diferente da nossa. A criação é diferente, as coisas mudaram, o mundo mudou.
Então a forma de compreender o Evangelho também é diferente da nossa. Não despreze a forma que a geração atual adora ao Senhor e busca ao Senhor, querido. E também não despreze como a geração passada adora e busca ao Senhor. Mas nós temos que declarar: a próxima geração vai ser melhor que a nossa. Vai ser melhor que a nossa. Eu quero perguntar para você nessa noite: como você enxerga a próxima geração? Você enxerga que eles serão melhores do que eu e você? O que é que você tem feito para a próxima geração ser melhor do que a sua? Eu só tenho criticado. Então, vai ser pior. Eu só tenho apontado o dedo, falo que é um bando de frescurento, um bando de Nutella. Vai ser pior do que você. Sabe por quê? Porque a geração atual é resultado da geração passada. Então, se eles são melhores, parabéns para nós. Se eles são piores, nós erramos com eles. Porque eles são fruto da nossa busca. E aí o Salmo continua no 78. Na versão ARA, eu vou ler agora o verso 9. Asaf, ele conta algo interessante. Ele diz assim no verso 9 que nós não lemos: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Olha o que Asaf está dizendo. Depois de trazer como alcançar a nova geração, Asaf está dizendo assim, a sua falta de posicionamento hoje vai influenciar diretamente na próxima geração. A sua falta de temor hoje vai influenciar diretamente na próxima geração. E ele diz assim, os filhos de Efraim, embora armados de arco, abandonaram a guerra, foram covardes. Sabe por quê? Porque a geração passada, Efraim, não conseguiu alcançar o coração da geração. E porque o coração deles não foi alcançado, eles foram embora, eles foram para a guerra sem flechas. E porque eles estavam sem flecha, só com arco na mão, eles foram embora, bateram em retirada, abandonaram a guerra, não quiseram lutar. Versículo 10 e 11 diz assim, eles não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas boas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Se você não se posicionar hoje, isso vai influenciar diretamente na próxima geração. Teremos uma geração de covardes, porque eu e você não fizemos o nosso papel. Mas aí, falando sobre Efraim, sobre os filhos de Efraim que abandonaram a guerra, porque estavam com arco, mas não estavam com flechas, eu comecei a pensar, flecha? Peraí, tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Salmo 127, versículo 3 e 4, diz assim, os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Ele compara aqui filho com duas coisas. O primeiro, sobre herança. Quem já recebeu uma herança aqui? Quando você recebe uma herança na terra, você tem duas opções: ou você investe a herança, ou você gasta toda a herança e acaba. Mas herança vinda de Deus não é algo terreno. Herança vinda de Deus é algo sobrenatural, amém, queridos? O que é que você está fazendo com a herança que Deus te deu? Você está investindo ou você está gastando? Mas o texto diz também que filhos são como flechas. E aí por isso que eu coloquei lá no Instagram isso aqui. O que é que você vê? E foi tantas respostas. O que é que você vai me falando aí? Um galho, um pedaço de uma árvore. Eu vejo uma vara para corrigir meus filhos. Eu vejo, acho que é oliveira isso aí, hein? Tá com cara de oliveira. Mas teve uma pessoa, acho que foi ele. Foi ou não foi? Ele falou assim, pastor, eu vejo uma flecha. Falei, opa, ele tem visão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente olha para um galho desse, um pedaço de
galho desse. Mas isso aí não é nada não. Isso aí daqui a pouco seca e joga fora. O fogo queima. Talvez esse seja o nosso problema com as gerações que estão por vir. A gente olha para eles e não consegue enxergar o potencial que eles podem se tornar. Ao invés da gente olhar para a geração atual e as gerações que estão por vir e falar assim, não, hoje ele é só um galho, hoje ele é só um pedaço de uma árvore, não tem forma, não parece uma flecha, mas se nós, com as nossas mãos, moldarmos essa geração, cuidarmos dessa geração, ensinarmos essa geração, termos paciência com essa geração e olhar com os olhos de Deus para essa geração, então eu consigo ver em um pequeno galho uma flecha. Antigamente uma flecha era feita de madeira, um graveto. Eu quero convidar você nessa noite a começar a olhar para a geração que está por vir de forma diferente. Ao invés de você apontar o dedo, você vai falar assim, vem aqui que eu vou pegar você nas minhas mãos, e eu vou preparar você, eu vou moldar você, eu vou equipar você, eu vou transformar você numa flecha, porque o dia que chegar o momento de eu pegar o arco e fazer assim com a minha flecha, eu vou trazer você para perto do meu coração, eu vou apontar para o alvo, e eu preparei você como uma flecha, e quando eu soltar essa flecha vai alcançar o alvo. E quando essa flecha alcançar o alvo, ele vai glorificar o nome de Jesus. Milagres vão acontecer e não vai parar na minha geração. Como flecha, nós olhamos para essa geração. Como flechas, nós moldamos essa geração para que um dia eles estarão prontos como flechas nas mãos de um arqueiro para alcançar os maiores alvos do Senhor, para alcançar os maiores lugares dessa terra e levar o poder, a glória, os feitos, as maravilhas, as grandezas daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos declarar sobre as gerações, sobre as nossas gerações, eles são como flechas, eles são herança do Senhor. Nós acreditamos na geração atual, nós acreditamos nelas. Eu queria fazer algo profético aqui nessa noite. Eu vi uma pesquisa e isso entristeceu meu coração. Queridos, eu vou voltar aqui de novo. Olha só, para essa geração virar uma flecha não depende só deles. Na verdade não depende nada deles. Para isso aqui virar uma flecha não depende desse pedaço de galho. Para isso aqui virar uma flecha depende das mãos que estão segurando. Depende mais da geração anterior do que a geração atual. E aí eu estava vendo uma pesquisa. Barna Grupo, ele faz pesquisas com cristãos e faz a tendência da igreja. E ele fez uma pesquisa entre a geração Alfa e Z, pessoas que têm aí entre até 30 anos. E na pesquisa mostra que apenas 20% considera que a participação da igreja e na igreja é importante. Os outros 80% dessa geração Alfa e Z acham pouco importante ou nada importante fazer parte de uma igreja e servir ao Senhor. A pesquisa aponta que a frequência semanal, que já era baixa, 22% nos últimos anos, caiu para 16% da geração Alfa e Z dentro da igreja. A pesquisa aponta que o ateísmo dobrou entre os adolescentes nos últimos anos. Então existe uma tendência crescente do afastamento das próximas gerações com o reino de Deus. Em outras palavras, a tendência é a igreja se tornar como Efraim, sem armas, sem flechas. E se nós formos para a guerra sem flechas, nós vamos perder a batalha. Se nós tentarmos fazer igreja sem essa geração, nós vamos perder a batalha. E por isso eu chamo você nessa noite para uma responsabilidade. Quem tem filho aqui de 0 a 2 anos? Levanta a mão, 0 a 2 anos. Fique de pé no seu lugar. 0 a 2 anos, isso. Olha aí quanta gente. Quem tem filho de 2 a 4 anos, fica de pé no seu lugar. 2 a 4 anos, só para a gente ver algo aqui. Isso, 2 a 4 anos.
2 a 4 anos. Quem tem filho de 4 a 6 anos, pode ficar de pé. Filho de 4 a 6 anos, isso. Quem tem filhos de 6 a 8 anos, fique de pé. Isso. Mais pessoas, isso. Vai levantando. Quem tem filhos de 8 a 10 anos, fica de pé no seu lugar. Fica de pé, 8 a 10 anos, isso, ó. Vai levantando, isso. Quem tem filho de 10 a 12 anos, fica de pé no seu lugar. Isso. Quem tem filho adolescente, fica de pé no seu lugar e levanta as duas mãos. Adolescentes, sangue de Jesus tem poder. Quem tem filhos jovens, fica de pé no seu lugar. Isso, fica de pé, filhos jovens. Isso. Filhos jovens, isso. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, derrama sobre esses que têm uma geração desafiadora, poder, unção, autoridade, derrama agora. Derrama poder, autoridade, no falar, no pensar, no agir. Derrama estratégia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos: nós não perderemos essas gerações, nós não perderemos os nossos filhos. Nós vamos abrir as nossas bocas e nós vamos proclamar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Eles verão Deus em nós, eles conhecerão Deus através de nós. Eu declaro pais corajosos, pais ousados, pais cheios do poder, cheios de autoridade, para alcançar as gerações, para alcançar os corações. Nós profetizamos agora sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens. Eles não se perderão, mas nós declaramos que eles terão experiências profundas na presença do Senhor. Sabedoria do alto agora em nome de Jesus, poder do alto agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero que o restante da igreja, adolescentes, jovens, adultos, idosos, fiquem de pé no seu lugar. Todos fiquem de pé. Nós vamos nos comprometer agora em alcançar nossa geração. Ah, pastor, mas eu sou só um adolescente. Esse é o seu problema. A geração, seus amigos estão se perdendo, porque essa responsabilidade também é sua, de falar das grandezas de Deus lá na sua escola. Ah, mas eu sou jovem ainda, nem penso em casar. Ah, mas eu sou casado, penso em nunca ter filhos. A geração atual também é sua responsabilidade de ser alcançados.